Olá pessoal, tudo bom? Sou o Diego Costa, diretor comercial aqui da AgriStore. Vim trazer para vocês um bate-papo aqui com o nosso parceiro, o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Scapin. Vamos estar trocando uma ideia sobre multiplicação de bactérias, controle biológico, etc. Scapin, primeiramente obrigado aí, dando essa oportunidade aí para a gente tirar a dúvida do pessoal, né? Hoje em dia aí, muita gente querendo fazer controle biológico, mas tem poucas pessoas com respaldo no mercado, né? Você já tem um trabalho de longa data com isso daí já na agricultura brasileira. Você pudesse apresentar para nossos telespectadores, explicar sua trajetória aí pra gente, aí até a chegada aí da fotossíntese. Meu nome é Carlos Alberto Scapin, eu sou engenheiro agrônomo formado há quase 30 anos na Universidade Federal de Santa Maria. Quase trabalhei a minha vida inteira no estado de Mato Grosso, na consultoria agronômica e também em pesquisas dentro de fazendas, né? E em 2015 eu criei a fotossíntese para resolver esse problema legal de produção e comercialização de uma tecnologia para a produção de micro-organismos específicos para o controle de pragas e doenças a nível de fazenda, né? E a partir daí começamos a desenvolver. Hoje a fotossíntese já é uma indústria multinacional, né? Estamos atuando na América Latina inteira, entregando ao produtor essa tecnologia fácil, barata, eficiente, né? E que resolve realmente o problema do produtor quando ele sabe utilizá-la com cuidado. Legal. A gente tem visto, Scapin, há com certeza toda uma tecnologia que é disruptiva, né, como é a questão da multiplicação. Você acaba enfrentando quem já está no mercado, né? Como é que foi a receptividade do mercado, dos concorrentes, das outras empresas com essa tecnologia? O que você sentiu na pele aí? Os atores envolvidos dentro da agricultura brasileira, a primeira reação foi a reação de negação, de não aceitação, inclusive de muitos produtores, né? Lógico que o conflito de interesse existe, mas nós temos o couro duro, não temos problemas de acertar críticas, né? E o que a gente faz é cada vez melhorar a tecnologia para que aquilo que tem de problema no sistema seja resolvido. Nós tivemos aí no passado a questão dos biocombustíveis, que muitos produtores fizeram uma usina para fazer biodiesel na propriedade rural, que é uma tecnologia muito simples, inclusive barata, não é complicado. Aí, pelo monopólio brasileiro, foi cortado essa possibilidade, os produtores não podem fazer os seus biocombustíveis. A semente, ainda pela legislação, o produtor pode fazer semente para uso próprio, né, com muitas críticas aí do mercado, mas ele pode fazer. E a questão dos biofertilizantes, ninguém fala nada, né, porque é normal um produtor fazer seu biofertilizante, porque é ele que é produtor de esterco, é ele que é produtor de coliformes fecais, é ele que produz matéria orgânica. Então ele tem que processar essa matéria orgânica. Agora, quando chegou dentro dos biopreparados para o controle de pragas e doenças, as críticas vieram, principalmente o terrorismo com relação à contaminação. E não apenas em cima de todos os micro-organismos, eles focaram em cima de um grupo de micro-organismos específicos, que é os produtos à base de bacilos thuringiensis, que ele compete diretamente com os inseticidas aplicados, né? Os biofertilizantes, eles não comentam sobre contaminação, os inoculantes também não, mas mais especificamente sobre esses micro-organismos, que são realmente eficientes. E é nisso que a gente está trabalhando, com todos os protocolos que o produtor tem que fazer na propriedade rural, para que os níveis de contaminação sejam o mínimo necessário e não danosos ao homem e ao ambiente. Scapin, a gente que já tem uma parceria já há bastante tempo, estamos vendo a evolução da fotossíntese. Você tem investido bastante em pesquisa, né? Tá junto com o produtor, resolvendo muita coisa para ele.
Fala um pouco mais sobre a gente desses investimentos e o que você tem de visão para o futuro e para trazer para o mercado aí para a gente. Bom, Diego, com relação à pesquisa, a fotossíntese investe muito. Já gastamos alguns milhões em pesquisas, mas não é aquela pesquisa fina. Quem faz pesquisa são os nossos professores, pesquisadores da iniciativa pública ou privada, que são pessoas de alto gabarito, que são acreditados pela comunidade científica, principalmente a Embrapa e outras instituições, que fazem a pesquisa biológica para desenvolver produtos comerciais que sejam eficientes no campo, né? O que a gente que nós estamos nos propondo é trazer esta tecnologia e adaptá-la ao campo. Só que trazer apenas um produto comercial de alto valor, aplicá-lo ao campo, não está surtindo efeito. Porque se surtisse efeito, isso já estava sendo usado há mais de 50 anos. Agora, por que isto não está sendo usado no campo? Isso é claro, a olhos vistos, não é utilizado por causa dos custos dos produtos comerciais biológicos, né? Então, para mudar esse conceito de antecipação, aplicação de produtos de sistema, dar continuidade, precisa de uma ferramenta que barateie os custos desse biológico. A indústria não consegue. Então, a ferramenta é produção on-farm. E por que até hoje não se implementou a produção on-farm? Porque as instituições de pesquisa não têm capacidade para isso, né? Não estou falando capacidade técnica, não tem pessoas para ir levar ao campo e ensinar o produtor. Então, o que nós fizemos? Existe um vácuo nisso aí, uma oportunidade, e nós desenvolvemos tecnologia de bioprocessos mais simples. É isso que a gente faz. É pesquisa em cima de tecnologia de bioprocessos. Na realidade, o que o produtor pega? Ele pega um produto comercial que não existe patente deste micro-organismo, pode ter registro da marca, mas o que está dentro do produto comercial não é passível de patente. Então, o produtor comprou, ele pode utilizar. É pegar esse produto e copiá-lo na fazenda. Copiá-lo com as mesmas características técnicas, né? Inclusive, muitas vezes, até melhor, né? E aplicar nas suas lavouras. É este o objetivo da gente. Nós estamos fazendo pesquisa em cima neste segmento. Legal. A questão então, da multiplicação, ela barateia, né, o processo de uso de biológicos, né, na fazenda, né? Esse é o objetivo. Realmente, se não for barato, feito em casa, como se diz, o produtor não vai utilizar biológico. Existem muitas propriedades rurais fazendo, né, e já retirando seus químicos. Não é para retirar na primeira oportunidade. Vai aplicando e vai reduzindo o uso de químicos até chegar a um ponto em que você pode produzir soja, milho, algodão, com um mínimo de inseticidas e com o máximo de biológicos feitos em casa. Show de bola. A gente tem notado isso realmente, os produtores que já estão há alguns anos trabalhando com essas técnicas, né? Houve um aumento significativo de produtividade e um efeito contrário, diminuição de custos, né? Justamente em cima disso, né? Do equilíbrio do ambiente, né? Do micro-organismo. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona esse equilíbrio do ambiente, dos organismos no solo? Como é que é feito esse balanço? A pesquisa que a gente faz é multiplicação de bactérias em sistemas mais simples. Porque a indústria, quando faz as suas pesquisas na multiplicação de um agente, ela utiliza basicamente parâmetros de multiplicação fixos, que é pH X, temperatura X, oxigênio dissolvido X, né? Então, são parâmetros fixos. Na produção on-farm, o produtor me pergunta qual o melhor pH, qual a melhor temperatura, quanto de oxigênio dissolvido eu faço, como é que eu faço agitação, né? Porque eu vejo nas pesquisas tem que citar um número, mas não. A ciência da produção on-farm trabalha não com parâmetro fixo, trabalha com uma amplitude de parâmetro. Exemplo, se a bactéria consegue se multiplicar entre pH 7 ou 9 a 4, ótimo, tem uma amplitude maior de trabalho. Consegue trabalhar com uma temperatura de 20 a 35, é mais fácil você produzir biofábricas que trabalham nessa amplitude, por isso que fica barato, né?
Então, biofábricas com diversidade, multiplicidades de bioreatores para uma multiplicidade de agentes. Porque o produtor, quando ele coloca uma monocultura, uma cultura só, ele começa a selecionar os agentes biológicos que estão no campo, né? Tanto benéficos quanto maléficos. O que nós estamos fazendo apenas é produção de alguns agentes biológicos específicos para resolver um problema específico de alguma praga, né? Mas ele precisa entender que o sistema dele tem que estar mais em equilíbrio. Então ele tem que também produzir, além de agentes biológicos específicos, biofertilizantes, condicionadores de solo, né? Por que o produtor, quando vai para a praia, tem a sua lavoura no lado da mata, a lagarta quando ataca só a lavoura e não ataca a mata, ele não manda aplicar veneno na mata. E a mata se resolve porque a mata está em equilíbrio. Né? A lavoura não está desequilibrada. Então o que nós estamos fazendo? Uma interferência para melhorar o equilíbrio do sistema. De forma natural, né? Exatamente, de forma natural. Interessante, esse é um ponto muito bacana da questão da multiplicação, né? Outra coisa assim que o pessoal me pergunta, a multiplicação, ela é para grandes produtores, pequenos produtores? Quem que pode trabalhar com multiplicação na agricultura? Todos eles. Os sistemas que a gente desenvolveu, sistema fotossíntese de multiplicação de bactérias e fungos a nível de fazenda, ele tem para todos os tamanhos, de produtores de 20, 30, 50 mil hectares, 200 mil hectares, não importa o tamanho, até o pequeno produtor que tem uma horta caseira, né? Que os processos são os mesmos. Existe uma dificuldade de encontrar agentes biológicos em frascos menores para o pequeno produtor. Hoje a indústria não está preocupada, mas vamos buscar parceiros que consigam fazer isso, né, para que o pequeno produtor que gasta um pouquinho, que tenha acesso ao sistema e os agentes biológicos. Hoje a gente possui um alto leque de bactérias já, né, fungos, etc. Com esse sistema aí, o produtor ele consegue substituir quase tudo, né? O que ele pode estar multiplicando para controlar quais coisas hoje? A grande maioria dos agentes biológicos de controle o produtor pode fazer na propriedade. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Nós estamos comentando aqui sobre bactérias e fungos. Não estamos falando sobre produção de insetos, de outros métodos de controle biológico. Todos os agentes biológicos, bactérias aeróbicas, gram-positivas ou gram-negativas, a grande maioria pode ser multiplicada a nível de fazenda. E a produção de fungos também pode ser produzida a nível de fazenda. A própria Embrapa tem tecnologia pronta para a produção de fungos em meio sólido, em prateleiras. Mas ele é muito complicado, porque o fungo ele fica no ar, a contaminação é muito fácil, muito rápida. Então, existem outros métodos de multiplicação de fungo que são na fase líquida. E é isso que estamos desenvolvendo para o produtor rural, essa alternativa para produzir fungos, Balvéria, Metarrhizo, Tricoderma, né, Pastelomices, esses fungos aí para tratamentos das grandes culturas e HF também. Tem mais ou menos alguns números assim de economia que os produtores estão tendo na adoção da multiplicação? Cada litro de produto comercial aplicado, você pode aplicar 100 litros de um produto multiplicado com o mesmo efeito. Então a economia é enorme, muito grande. Muito grande, né? E aí, outra questão, né, que a gente enxerga, né, que igual produtos biológicos, muitas dessas bactérias já são isoladas há décadas já, né? E seu uso ele acaba não sendo muito intenso na agricultura devido a esse custo, né? Com a adoção da multiplicação, o produtor pode estar fazendo isso, né? Que o controle biológico em si, ele poderia explicar para a gente que ele não funciona igual o químico, né? A ação dele trabalha mais de forma preventiva, né? Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. O controle biológico ele não é um tratamento de choque. Exatamente. Ele é um tratamento de voltar ao equilíbrio do sistema. O controle biológico não elimina as pragas que você tem, né?
ele não extermina elas, ele mantém as pragas, o nível da população das pragas e doenças em níveis baixos, né? Mantendo em níveis baixos, a própria planta consegue suportar o ataque e também os agentes biológicos de controle conseguem dominar o ambiente e fazer com que a planta consiga produzir ou exprimir o seu potencial produtivo. Interessante, você comentou aí, né? A gente notou isso já nas lavouras, quando o produtor adota essa prática, né? O que acaba escapando do controle das bactérias, você, por não usar um produto mais agressivo, né? Acaba aumentando o próprio controle de macros inimigos naturais, né? Percevejo, que come lagarta, essas coisas assim, né? Isso é um ponto a favor também que a multiplicação entrega, né? Hoje, assim, o custo de implementação, Scapini, qual que seria o comparativo para o produtor pôr uma biofábrica na sua propriedade? É caro isso daí? Como é que é? Não, o produtor, quando ele implementa uma biofábrica, ele precisa de um sistema de multiplicação que envolve sistemas de aeração e bioreatores e o ambiente em que vai estar instalada essa biofábrica. O sistema de bioreatores que a fotossíntese desenvolve, você pode optar por vários tipos de bioreatores, desde ferro, inox, polipropileno, ou as caixas de água mesmo, caixas plásticas para quem está querendo utilizar. Existe muita crítica em cima das caixas plásticas, né? Mas o que a gente tem observado que a utilização de caixas plásticas ou de inox, os níveis de contaminação que são admitidos dentro do sistema são semelhantes. Porque o que vai interferir não é o tipo do bioreator, mas sim o ambiente em que ele está instalado e os cuidados que tu tem de limpeza e desinfecção. Exemplo é de você fabricação de queijo. A forma que você faz o queijo, se for de inox, de alumínio ou de um cano de PVC cortado, não tem diferença. O importante é a qualidade do queijo, do leite que você traz para o ambiente que é feito. Então, pode ser feito sim em caixas de água, pode ser feito sim, porém tem que seguir todos os protocolos de desinfecção, limpeza e, lógico, posteriormente o produtor pode ir melhorando. O que está trazendo, realmente o produtor muitas vezes tem um pouco de vergonha disso, porque ele é muito criticado. Né? Porque a pesquisa muitos pesquisadores estão criticando em cima de caixa d'água. Se utilizar o mesmo sistema e botar a caixa de inox, acaba a crítica. Então o problema não está aí, o problema são interesses comerciais. Ah, sim, legal. Você tocou num ponto importante, que é outra coisa que o pessoal critica muito, a respeito dos contaminantes. Que risco realmente tem esses contaminantes? O produtor pergunta, mas estou multiplicando mesmo? O que é? Está contaminado? O que não é? Como é que é isso aí? A contaminação de um sistema de multiplicação on-farm, ela pode existir de duas formas. A primeira contaminação é a contaminação interna do meio onde é que ele está. Quer dizer, a fazenda, o local está contaminado com um agente patogênico. Se estiver contaminado com biofábrica ou não, o produtor corre o risco que ele teria que fazer, de qualquer forma, essa desinfecção em seu ambiente. Né? Mas a grande maioria dos produtores não tem problema de contaminação nos seus ambientes, mesmo porque são onde ele mora. A segunda fonte de contaminação são os insumos que tu traz de fora para multiplicar, que é o caso do meio de cultura, né, que é o alimento da bactéria, que é o que a fotossíntese tem, né, que traz ela isenta de salmonela, com maior critério de contaminação, e também o açúcar que você põe, a água que você utiliza. Agora, se você tem um cuidado dos agentes externos, comprar de empresas idôneas, empresas que têm controle de contaminantes, né, possivelmente, ou é raro acontecer alguma coisa. Eu nunca vi casos de produção on-farm na forma que estamos trabalhando de contaminação. O que existe é um terrorismo de alguns profissionais que mostram em palestras o cara com a boca não sei do que, ninguém sabe da onde, são aqueles extremos, você pega os extremos, né?
para tentar justificar alguma coisa. Mas o risco de contaminação, de dano ao homem, é muito inferior ao risco de intoxicação química por agrotóxicos. Ah, bacana. Você citou, né, a questão do meio de cultura, né? Poderia falar um pouco mais sobre o meio de cultura da fotossíntese? O que é o produtor tem essa dúvida? O que é o meio de cultura? Explicar da questão da qualidade, do critério que tem que ter ao adquirir esse meio de cultura para fazer essa multiplicação. O meio de cultura nada mais que a nutrição. É nutrição de bactérias ou nutrição de fungos. O meio de cultura é uma ração balanceada, né, que fornece todos os elementos necessários de energia, carbono, nitrogênio para as bactérias, né? Exemplo que eu sempre dou é você criar um dos melhores bioreatores que tem é o rumen de um boi. Né? O exemplo que eu dou é você criar um boi com uma ração balanceada e outro só com fubá de milho. Né? O boi com ração balanceada vai engordar, vai crescer mais. Por quê? Porque os agentes, as bactérias, os protozoários que estão no rumen dele vão estar bem mais nutridos, vão morrer, vão fornecer mais proteína ao animal, né? Em detrimento àquela ração mais fraca. Então, uma boa ração para o seu bioreator, para seus agentes, é importantíssimo. Né? E a fotossíntese faz isso, desenvolve equilíbrio, nutrição e também várias formas de meios de cultura para diferentes grupos de bactérias. Interessante, isso é muito bacana isso daí, né? Porque cada uma tem uma especificidade, né? Um foco diferente, né? Outra questão que o equilíbrio de energia de um meio de cultura está relacionado ao seu bioreator. O consumo desse meio de cultura no tempo, ele depende muito da quantidade que tu põe, da temperatura, dos parâmetros dentro do bioreator. Né? Então muitas vezes tu pega um meio de cultura X num bioreator Y, é diferente a multiplicação. Então a fotossíntese desenvolveu um sistema e o sistema está todo calibrado para o nosso meio de cultura. No tempo já pré-definido. Por isso que o equilíbrio disso funciona muito bem. Como é que é o processo da multiplicação, as etapas? O produtor ele monta a biofábrica, coloca água. Poderia dar uma explanada para a gente isso daí, como é que funciona? Hoje uma biofábrica simples com 3, 4 bioreatores, o produtor não gasta mais que R$9.000. Não gasta. Muito barato. Muito barato. Se ele for comprar bioreatores separados, vai gastar 20, 25 mil cada bioreator. Nossa. Né? As etapas é muito simples. O produtor arruma o ambiente, constrói um ambiente, ou compra já as biofábricas da fotossíntese pronta dentro de containers, né? Instala as canalização de ar, os sistemas de aeração, a iluminação, né? Coloca os bioreatores, fonte de água potável, compra o produto comercial, coloca-se o meio de cultura e multiplica lá por 48 horas, basicamente, 48, 72 horas. 48 horas é o tempo, né? O tempo médio aí de multiplicação. E isso, todos os nossos distribuidores, é o caso da AgroStory, tem sua equipe de consultores que vão ensinar o produtor. Legal. Hoje, quais culturas têm sido as carro-chefe que o pessoal está trabalhando com a implementação da multiplicação? É uma dúvida, Diego, que todos me perguntam. Eu posso aplicar em tal cultura? O biológico posso aplicar assim, sabe? Realmente, o biológico, ele está registrado, mas é para a praga e não para a cultura. Exemplo, se eu tiver uma lagarta, uma Spodoptera, que é a lagarta do milho, estiver no milho, eu posso aplicar no milho. Se ele estiver no couve, eu posso aplicar no couve. Se estiver no citros, eu posso aplicar no citros. O importante não é a cultura, e sim a praga. Né? O carro-chefe hoje do controle biológico está nas grandes culturas, que é soja, milho, algodão, pastagem, café e entrando agora na fruticultura. Legal. Hoje a fotossíntese, você até comentou, ela é uma multinacional, né? Ela já, você poderia falar para a gente as regiões já que
já está presente a fotossíntese já? A fotossíntese hoje está presente no Brasil inteiro e atua na América Latina via nossa indústria em Santa Cruz de la Sierra, que atinge toda a parte do Paraguai, Argentina e Uruguai. Nossa, interessante, hein? Aí, Scapini, poderia falar pra gente aí o que você tem de visão para o futuro aí do mercado, os próximos passos da fotossíntese, as novidades aí para trazer pra gente? O que você já tem meio engatilhado aí para os próximos anos? Nós temos algumas certezas e algumas dúvidas. A certeza é que nós vamos continuar caminhando em benefício do produtor rural, né? Tentar desenvolver pesquisa em cima das demandas do produtor. A fotossíntese hoje está mais focada em processos de multiplicação, melhoria dos processos, diminuição dos níveis de contaminantes, né? E também na fabricação de bioindústrias. Hoje as patentes de bioindústrias móveis, modulares são nossas, né? E vamos produzir indústrias prontas, modulares para os produtores rurais, que sem um padrão estabelecido de biofábricas não tem sucesso, o produtor não tem sucesso. Nós precisamos de um padrão para o Brasil inteiro, para a América Latina, né? Então vamos desenvolver o nosso padrão. Outro caminho muito importante é incentivar hoje o produtor a fazer seus isolados. O produtor já está aplicando e tem muito produto eficiente que está dentro do produtor rural. E ele pode fazer esses isolados a custos muito baixos e não é nós que vamos fazer. Quem faz aí são as instituições de pesquisa. Nós temos uma das melhores empresas do mundo, que é a Embrapa, pessoas maravilhosas, pesquisadores com conhecimento extraordinário que nós, brasileiros, não sabemos ainda utilizar o potencial desses pesquisadores, dessas instituições. Então, nós temos que abrir essa porta, essa oportunidade dos produtores fazerem seus biológicos já isolados na propriedade rural. Legal. Hoje, falando em multiplicação, quais os reinos aí? Bactérias, fungos? Quais que são os que são mais multiplicados hoje? Hoje, bactérias. Bactérias, né? Com certeza, elas são mais competitivas no meio, é mais fácil de multiplicar. Mesmo um certo nível de contaminação, elas dominam o meio, né? Então, são os grupos de bactérias, que são inseticidas, fungicidas, nematicidas, promotores de crescimento, né? Inoculantes. Os fungos, eles são um pouco mais difíceis porque eles não são tão competitivos e os níveis de contaminação são um pouco mais altos e os contaminantes competem com o fungo dentro dos meios, né? Então é mais difícil fazer fungos em meio líquido. Então o fungo ele precisa de um protocolo mais rígido e de um padrão de sistemas de biofábricas mais complexos um pouco e com um padrão estabelecido. Mudando um pouco de assunto, você é um pioneiro em vestir essa causa do controle biológico, né? A gente vê muitas pessoas falando de agricultura orgânica e assim, e meio que a agricultura orgânica está aqui e a agricultura convencional está aqui. Ninguém fala de um meio termo, né? Que é usar técnicas daqui para realmente você fazer uma agricultura mais sustentável, com redução de custo, mas sem radicalizar em nenhum extremo, né? Eu vejo hoje algumas empresas grandes têm começado a trabalhar produtos biológicos, mas eles estão introduzindo esses produtos como o próprio químico mesmo, né? Eles não entregam nada diferente, né? Como você enxerga isso, essa dificuldade das pessoas vestirem essa causa e trabalhar essa bandeira do controle biológico desse manejo sustentável, mas de forma inteligente, né? De forma que realmente gere resultados e um ótimo custo-benefício? Nós estamos passando por um processo de polarização política e isso virou uma polarização técnica. Existem muitos técnicos se orgulhando que nós utilizamos menos agrotóxicos do que o Japão, do que outros países, né? Outros se orgulhando que nós usamos apenas biológicos e criminalizando o uso de agrotóxicos. Não é esse o ponto. A fotossíntese encontrou uma ferramenta em que casa os dois sistemas muito bem. Existe uma lacuna no controle químico, né? E essa lacuna tem que ser preenchida pelo controle biológico, principalmente na parte de controle de lagartas, que é mais fácil, e dos promotores de crescimento.
As empresas hoje eu recomendo apenas 100 ml uma semente, ou 50 ml, para ter apenas o efeito fisiológico como promotor de crescimento. Né? Porém, isso custa muito caro. O produtor pode fazer em casa, usando seus mesmos 50 ml, tem o mesmo efeito de promotor de crescimento. Coisas que os inseticidas, os agroquímicos, alguns promovem isso, mas são caros. Então, o biológico e o químico, eles têm que participar da nossa agricultura em simbiose, como vamos dizer, né? Eles têm que trabalhar juntos, eles vão se encaixar perfeitamente dentro do sistema produtivo. Que aí o produtor, começando a usar essas técnicas, né? Hoje a gente enfrenta um aumento significativo dos custos de produção, né? O agroquímico, o fertilizante, né? Os próprios promotores de crescimento, eles ajudam até a reduzir a questão de fertilizantes também, né? Muitos fazem essa captação, né? No solo, disponibilizando nutrientes. Temos os inoculantes, né? Que são bactérias aí que tem décadas aí que elas captam, né? O nutriente do ar, né? Ou do próprio solo e disponibiliza para a planta, né? A planta, ela necessita muito dessas simbiose com essas bactérias, né? Muito interessante isso daí. Hoje, como é que está a aceitação dos produtores? Todos estão gostando, estão montando a biofábrica, estão dando continuidade? A quase totalidade dos produtores tem uma certa empatia com o sistema, mas o sistema ele tem alguns entraves. E os entraves estão dentro da propriedade rural, que é o condicionamento técnico ou mental de que isto é trabalhoso. O maior problema que nós temos é operacional. Hoje o produtor compra ele diz assim, eu não tenho como aplicar várias vezes, né? Só que ele gasta milhares de reais em químicos, em misturas de tanque, que perde a eficiência, né? Para utilizar um único aparelho, sabendo que ele já gastou inúmeros aparelhos jogando químico, né? Então, o que a gente recomenda? Começa a fazer e a hora que vê resultados mesmo, aumente a sua capacidade operacional. Qualquer produto químico funciona melhor, quase na totalidade, isolado. Quando você vai fazer nutrição, micronutrientes e produtos químicos, é uma insanidade você fazer todas essas misturas, porque tu não sabe o que está acontecendo no tanque, né? Então, químico com biológico também deveria ser separado, apesar de que o pessoal está aplicando e está surtindo efeito, mesmo porque por causa dos metabólitos dos agentes biológicos. Então, o sistema operacional está trancando porque o produtor não quer comprar mais um aparelho, né? E o outro são os próprios funcionários, que tem que ter uma logística de distribuição. Diego, eu sempre brinco, o produtor tem uma logística de distribuição fenomenal, só que ele não sabe. Exemplo, se você introduzir mais um produto na fazenda, há muitos entraves, muitos problemas, como é que eu distribuo, como é que eu faço. Quando chega na hora do almoço, ninguém fala nada, mas as marmitas são distribuídas de uma forma altamente eficiente. Então, é vontade de fazer. Isso. E o produtor rural sente isso, que a sua equipe tem uma certa restrição, porque é algo diferente. Sai da zona de conforto. Exatamente, né? Queria te agradecer, tá? Esse bate-papo aí, acho que tirou dúvida de muita gente aí que tem a respeito da multiplicação, né? É uma tecnologia nova, né? Entre aspas, né? Mas você está implementando, está desbravando, né? Tem o pioneirismo dessa tecnologia. Quem tiver dúvidas, os contatos nossos vão estar na descrição aí do vídeo, do Scapini aí. Aí pode estar contactando a gente para saber mais a respeito, né, a fundo, que quiser implementar na sua propriedade. Scapini, eu deixo a palavra com você, se quiser fazer mais alguma consideração final aí. Agradeço a oportunidade e gostaria de levar esse conceito, essa briga, essa defesa do produtor, isso a todo o Brasil. E também dizer que eu sou palestrante e que existe uma certa dificuldade de eu participar de palestras que envolvem esse tipo de coisa, né? Nós, na indústria de produção on-farm, temos muito pouco acesso às discussões de palestras, a não ser que a gente pague para ser palestrante, né? Então, é algo que eu gostaria de
Se puder participar de discussões, de palestras, Isso. pode nos convidar, que estamos à disposição de ir a qualquer lugar do Brasil. Maravilha. Escutaram aí, né, pessoal? Quem quiser ouvir uma segunda opinião de alguém que tenha respaldo, tenha realmente dados, né, que é o mais importante, né, que você vê algumas pessoas comentando, mas ela não tem o dado do campo, né, que é o que realmente importa. Mais uma vez, obrigado, Scapini. Pessoal, entra aí no site da AgriStore, se cadastra. A gente tem lá todo o portfólio da fotossíntese disponível no nosso site. A gente tem atendimento aí 24 horas para estar tirando dúvida, tá bom? Obrigado aí por assistir o vídeo até o final e obrigado.